Olá, eu sou a Cris Ribeiro e quero te dar as boas-vindas ao meu podcast A Vida Presta. Aqui você terá lindas conexões com você e com o divino. Oiê, voltei com uma novidade para vocês, com uma convidada super especial aqui da Toscana. Eu já contei um episódio para vocês sobre a Jéssica, quando eu vim a primeira vez aqui para a Itália e que mudou uma chave na minha vida. Eu tenho um episódio completo falando sobre isso e o quanto ela foi super importante na minha vida, abrindo não só a porta da casa dela, mas abrindo a Toscana para mim, porque é difícil você encontrar alguém que realmente te receba de uma forma real, assim, sabe? E a Jéssica foi essa pessoa que me recebeu de braços abertos, me recebeu na casa dela, com direito a cartinha de café da manhã, seja bem-vinda. E eu acho isso, assim, de uma sorte absurda, né? Todo mundo que tem essa sorte na vida. E aí hoje eu tenho a honra de ter quem aqui? A Jéssica! Oiê! Gente, não sei nem como começar. Não, posso começar falando onde a gente tá. Fala onde a gente tá. Olha, nesse momento que a gente tá conversando com vocês, a gente tá olhando o mar, esperando o pôr do sol, com uma tacinha de prosecco rosado na mão e agradecendo esse dia. Não, você já recebeu massagem. Não, eu tô muito relaxada, porque eu recebi uma massagem na praia, presente na praia. E assim, pra mim esse momento tá muito especial também, porque depois de 8 meses de inverno, 6 meses, 8 meses que eu não via o mar, então tá vindo aqui, vir com a Cris, né, depois desse primeiro encontro que ela comentou, que a gente contou, faz 9 anos. 9 anos. Então, ter esse reencontro de novo neste momento. Sim, não, mas pera, depois desses 9 anos eu vim aqui outras vezes. Todas as vezes, mas você tá comentando de mim desse primeiro encontro exato. Que foi há 9 anos. Isso, mas eu vim outras vezes. Você vem todos os anos. Não, várias vezes. Várias vezes. Não só uma. Mas enfim, hoje eu quero fazer uma pergunta surpresa, inclusive, para Jéssica. Ela estava toda nervosa, perguntando de como seria, se teria todo um roteiro para o podcast. Mas eu acho legal quando é assim, quando o universo vem trazendo para a gente algumas surpresas e o extraordinário, na verdade, vem dentro desse ordinário, das surpresas da vida, né? Das coisas mais gostosinhas assim da vida. Então, o que eu quero perguntar para você é se alguém na sua vida já fez o que você fez por mim. De abrir os braços, assim, de receber alguém. Alguém já fez isso por você? Nossa, Cris. Não esperava essa pergunta. Não sei, assim, eu não sei se teve uma vez ou alguma coisa específica. Eu acho que... Não sei, Cris. Quando você fala isso, que você sentiu isso, pra mim, toca num lugar que pra mim, assim, foi tão de coração, foi tão de coração aberto, de vontade de acolher o outro e de abrir portas, né? A porta da minha casa, assim... A gente nem se conhecia, aquilo... Não sei se tem alguma referência que me fez fazer isso com você, né? Mas acho que é porque a gente sente, né, essa vontade do acolher mesmo, né? Do dar o que... Acho que eu já tinha, como eu tinha feito essa mudança de vida, eu acho que eu estava com tão coração preenchido, né, de felicidade, de coisas, de sonhos que eu estava realizando, de mudanças importantes para mim, que poder estender, né, a mão ou poder abrir também e falar, olha, compartilhar, porque acho que é isso. Acho que para mim nunca foi viver, né, eu viver essas coisas sozinhas. Sempre foi a vontade de compartilhar. Uhum. E se essa vontade de compartilhar de alguma forma pudesse inspirar ou pudesse abrir uma porta, uma janela ou uma chavinha, acho que é isso que me inspira, na realidade. Eu tô perguntando isso porque eu acabei de fazer uma massagem nela
E aí ela me falou assim, nossa, é tão difícil a gente receber assim, né? Que eu não sei nem como fazer, né? E muitas vezes eu me perguntei, será que alguém já fez alguma coisa parecida com o que a Jéssica fez pra mim, pra ela? Sabe? Será que ela já sentiu o que eu tenho sentido nos últimos 9, 10 anos? De tipo, porque foi muita diferença na minha vida, né? Não foi uma coisa simples. Porque a gente estava até conversando ontem a respeito disso, né? Do quanto tudo o que envolveu essa minha vinda a primeira vez para cá mudou a minha vida, né? Não foi a viagem para Toscana, essa coisa que as pessoas acham super chique, não foi isso, foram os acontecimentos, né? E aí eu fico sempre pensando, será que alguém já fez isso pela Jéssica? Será que alguém já fez isso pela Ju, quando a Ju falou assim para mim, você vai pra Jéssica, sabe? De nunca parar, porque tem muita gente que fala, não vou mexer nada por isso, né? E eu, super cheia de sorte e abençoada, encontrar pessoas que abriram assim e foram tão solícitas pra minha vida e me abençoaram tanto. Por isso que eu fiz essa pergunta. Não, e a pergunta é super válida. Nunca tinha pensado nisso. Não sei. Não. A resposta é não sei, Cris. Eu acho que... Eu acho que você faz tanto pelos outros. Não, eu acho que a gente tem essa síndrome do vira-lata mesmo, né? Que a gente não merece. Eu acho. De que a gente, né? E daí é mais fácil fazer pro outro do que receber, né? Uhum. Então, quando você fala isso, eu fico sem graça, porque é difícil receber. A gente não tá acostumado a receber nem elogio, né? Ou quando a gente recebe elogio, a gente... não, mas isso é baratinho. Né? É a síndrome própria do vira-lata, né? Então, uma coisa eu aprendi... Uma vez que a gente tem que ir, na verdade, quando alguém te elogia, a gente fala assim, obrigada por reconhecer, né? Porque, mas aí é um exercício nosso. Porque, sim. Então, assim, eu tô recebendo agora de você, eu tô muito sem graça, porque a gente não tá acostumado mesmo. Então, eu tenho certeza que alguém já deve ter feito isso por mim. Acho que não teve um evento, mas quem eu sou também, acho que é marcado pelas experiências que eu tive, pela minha história, né? Então, a gente é formado por histórias, por experiências, por pessoas que passaram a nossa vida. Então, acho que ter isso dentro de mim é resultado também. Sim, sim. Mas muito pelo que você faz. Mas aí quando é com coração, né? Quando é genuíno, essa palavra é justa. Quando é genuíno, flui, né? Assim, não é forçação, né? Então, assim, é porque transborda. Então, acho que talvez eu tava, né? No momento que a gente transborda de felicidade, de amor, a gente quer que chegue no outro também. Quando tem, né, esse botão da generosidade, do genuíno, né? Você não quer viver sozinho, né? Seria muito egoísta viver sozinho, né? O transbordar de... tá preenchido sozinho. Então acho que teve isso. Acho que eu tava numa época, né, num começo de vida, que tava muito transbordando a minha felicidade, e acho que tinha espaço para poder trazer outras pessoas juntos. E acho que se o mundo fizesse um pouquinho disso, né, cada um pudesse dividir a sua felicidade com o outro e vibrar nessa mesma, né, assim, junto. Eu acho que a gente emana muito mais. Tem um filme que eu adoro, que é muito antigo, que chamava, não sei se você já viu, A Corrente do Bem. Não. Que assistam. É um filme antigo, super antigo, daquele menininho que fazia o Sexto Sentido, né? Enfim, e que era isso, assim, ele tinha uma proposta de faça o bem para 3 pessoas, e essas 3 pessoas não tem que te retribuir. Tem que multiplicar para outras 3. 3 para mais 3, assim, a corrente do bem, né? Então, a gente podendo transmitir isso. E eu acho que esperar nada em troca não quer dizer não ter reciprocidade. A gente falou disso também. Acho que é sempre importante a gente ter reciprocidade, porque a gente falou disso hoje. É verdade. Hoje. A nossa né, a minha taróloga falava, não dê pérolas aos porcos, né? Então, assim, a gente tem que ter a reciprocidade do... Né? O que a gente está dando pro outro, e não é da mesma forma, mas assim... Pelo menos um mínimo você tem que receber. Tem que ser recíproco, tem que ser um carinho recíproco, de formas diferentes, como diferentes, né? Não tem ninguém que tenha muito que não precise de alguma coisa, não tem ninguém que tenha pouco que não precise de algo, entendeu? Então, assim...
Então não é que não precisa ser recíproco, mas se pode ser multiplicador, né? Então, olha, se isso te tocou, eu fiz isso por você e eu nem sabia, então você está reconhecendo isso, para mim já é um super reciprocidade, reconhecimento. Tem detalhes assim que para mim até hoje, quando eu vejo, me pegam muito, porque tem um recadinho que você escreveu para mim. Eu lembro. Você lembra? No dia seguinte pela manhã, e que eu nunca tive café da manhã. Seja bem-vinda no café da manhã, gente. Eu tava indo trabalhar de manhãzinha, ia deixar a Cris pela primeira vez em casa sozinha. Eu falei, ai meu Deus, como eu deixo ela à vontade. Não, tinha recadinho, fica à vontade, bem-vinda, a coisa mais delicada do universo, assim. E não é que a gente não se conhecia, gente, a gente não tinha nenhum contato. Eu só mandei 2 ou 3 mensagens ainda erradas, porque eu falei, eu achava que ela morava em San Geminiano, porque a Ju só falava em San Geminiano, eu fui parar em San Geminiano. Nossa, o dia que a Cris chegou. Você contou essa história? Eu contei mais ou menos. Posso contar minha versão dessa história? A Cris chegou, a Crise louca, pegou o ônibus e foi parar em Siena, San Geminiano, longe. E eu tava um dia que eu tava recebendo gente em casa, tava tendo uma festinha em casa, um jantar. E ela demorou, assim, uma viagem que de Firenze até minha casa que ia demorar meia hora, ela demorou 5 horas. Aí ela fez amizade com o motorista do ônibus, que levou ela até perto da minha casa. Porque eu não conseguia passar mais. Ele me ligou, porque ela não tinha nem gente, chip. Tá vendo que essa história não é verdade. Ela não tinha nem chip telefônico. O motorista me ligou, falou, olha, você conhece a Cris? Eu falei, eu conheço. E fala do meu italiano. Eu falava super italiano. Eu não falava nada, não sei como ela se comunicou, não sei nem como ela conseguiu. Eu não faço a menor ideia. E o cara foi né, enfim, a Cris encantadora de pessoas. Essa energia toda, e, né, enfim. O motorista do ônibus foi até perto de casa. E aí eu fui buscá-la, né, ali, ela com 2 malas enormes, de 5 horas. Enfim, foi guerreira. Mas você não falou que você chegou já com a taça de vinho. Eu cheguei com a garrafa. Seja bem-vinda! Depois de 5 horas, levei 2 tacinhas de vinho. Não, a tacinha é só a sua. É verdade. Mas olha quanta delicadeza. Você nunca tinha me visto. Não, é verdade. É muita delicadeza, é muito amor para uma pessoa que você nunca tinha visto na vida. Mas agora eu vou te fazer a pergunta. É. E você já fez isso que você para alguém? Depois do que você foi tocada? Na verdade, aquilo eu já fazia antes. Não, que eu sei. Mas aquilo me deu injeção, de verdade, uma injeção de tipo, eu preciso que algumas pessoas sintam isso de certa forma, né? Então, por exemplo, quem vai na minha casa, quem vai na minha casa fala que minha casa é um hotel. Então, todos os meus amigos que frequentam a minha casa, pessoas que eu convido para ir na minha casa, eu trato de uma forma... Então, você já tá fazendo a corrente do bem. A corrente do bem. Aí, ó. Mas eu acho que esse mundão precisa de muito mais gentileza, né? É gentileza, né? Assim, é uma gentileza, é um carinho, não custa muito, né? Então, se a gente pudesse ter um pouco de mais gentileza... Você plantou. Você plantou de certa forma. Mas com certeza. Né? Porque eu poderia fazer normalmente, né? Assim, vamos fazer um cenário que eu nunca vi na Toscana, não tinha te conhecido e tal. Eu poderia, de certa forma, receber as pessoas. Você tava falando, eu plantei eu tava pensando na horta. Da horta de ontem? Eu falei, a gente plantou. Falei, 250 cebolas. Não, gente, ontem eu fui à camponesa toscana, maravilhosa. Plantei minha árvore. Quantas cebolinhas? 250 cebolas. Cebolas. Plantou a primeira árvore, uma árvore de salice, que é, sabe aquelas cestas de vimini que são feitas com aquelas raminhos? Então, ela plantou essa árvore que bebê agora, ela vai ver crescer. Maravilhosa. Eu mas achei que você estava falando, você plantou. Não, o teu plantar é isso. Porque eu, de certa forma, poderia, numa vida normal, eu, Cristiane, normalmente podia receber as pessoas bem na minha casa e tal, mas foi uma injeção de tipo, você precisa plantar isso, sabe? Não é precisa. Você viu o quanto fez bem pra você, tenta fazer pros outros, né? Então, mas faz bem pra gente também. De certa forma. Então, assim, eu acho que, né, a gentileza gera gentileza. Assim, eu acho que
ver o outro, né, também feliz, que alguma ação sua, né, fez alguma diferença, etc. Faz tão bem pra gente quanto pro outro. Então também é um ato pessoal, não é só o outro, é recíproco nesse sentido já, por si só. Então quando eu falo recíproco, é isso também. Quando eu faço pro outro, você tá fazendo pra você também mesmo. Então eu acho que é uma troca, uma riqueza que fica, né? E a partir disso eu comecei a fazer mais, né? Porque eu tive essa vacina da Jéssica, né? Ai, Cris, olha, eu tô aqui assim, vira-lata, mereço. Ai, gente, obrigada, Cris. Obrigada. Mas é real. Deixa eu falar o que eu falei há pouco, obrigada por reconhecer, mas eu tenho que reconhecer que, enfim, fico feliz, assim, eu te agradeço dessas palavras mesmo. Não, e não foi só isso, gente. Eu andei quantos quilômetros com o teu carro? Isso já foi outra vez que eu vim pra cá. Não, olha, ela conta, às vezes, me lembra das histórias que ela fez com o meu carro, eu não quero nem saber, eu falei, não, e o carro ainda existe. O carro ainda existe. É o mesmo, velhinho, ela andou 2.000 quilômetros no meu carro. Eu usei bastante, eu falei, nossa, usou mesmo, né, fora que ela ficou sem gasolina. Não, tá, mas vamos lá para outro lugar. Quem que vocês conhecem que emprestaria a casa para vocês? Porque isso foi uma outra ocasião, não foi a mesma ocasião. Eu vim ficar Não foi outra ocasião. Eu vim ficar 3, quase 4 meses aqui. Ela me deixou na casa dela, porque ela tinha ido viajar, acho que para o Marrocos, e depois do Marrocos foi para o Brasil. Nossa. Você nem lembrava, né? Não. Ela deixou na casa dela e com o carro dela. Mas você cuidou da minha casa, você cuidou dos meus gatinhos. Tudo bem, Jéssica, mas isso quem faria? Essa é a questão, é esse lugar que eu tô... Então, mas esse lugar querendo também, plantar. Eu tô querendo plantar isso nas pessoas, sabe? Esse podcast é justamente para isso. Mas eu acho que também tem um lugar de desprendimento, né? Assim, das questões talvez materiais. Que é tua também, né? Então acho que, eu acho que tem esse ato de não só generosidade, mas de gentileza, que eu acho, né? Enfim, que é uma riqueza que a gente tem, que a gente deveria plantar mais mesmo, né? E acho que é um ato de desprendimento também, né? Assim, seja do mundo material, seja das coisas que são coisas, né? Pra gente poder proporcionar momentos que não são coisas. Mas olha, para ser bem sincera mesmo, foi uma coisa que você me ensinou, inclusive, porque eu sou taurina. E taurino geralmente é um pouco apegado às coisas. Então, eu não sou apegada às coisas, tá? Por isso que eu sou escorpião, o seu oposto. O meu oposto, exato. É verdade. Então, mesmo, taurino normalmente é bem apegado, né? E valoriza muito as coisas que consegue, principalmente com o trabalho, né? Então, eu, por exemplo, antes disso, eu não emprestaria meu carro para qualquer pessoa, tipo, 4 meses dar a chave do meu carro ou abrir a minha casa, não. Então, eu vivenciei, eu experienciei isso e eu falei, foi uma lição pra mim, você entendeu? Então, pra ser bem sincera com você, talvez antes eu não fizesse isso por alguém. Não aconteceu nunca de abrir a casa e sair e deixar alguém, ou dar 4 meses a chave do meu carro pra alguém. Nunca aconteceu. Talvez, eu acho que hoje sem problemas, mas antes disso, sinceramente, talvez eu não fizesse, entendeu? Por conta disso, eu não tinha esse desprendimento. Hoje eu sou uma pessoa que eu não tenho essa coisa material. Sinceramente, eu não tenho, né? Talvez por um monte de curas que eu já tive e coisas que a gente já conversou, né? Eu não tenho nenhum apego, assim, não tenho, né? O apego que eu tenho é meu filho, mas ele me ensina a não ter apego a ele. Na verdade, você tem apego às coisas que são importantes, né? Exato, e as coisas que são importantes não são coisas. A famosa frase. Não são coisas, então pra mim não tem nada a ver com apego, mas olha mais isso você fez, sabe? Então mais isso você ensinou, né? Então são coisas muito fortes que não é qualquer pessoa, e eu não tô falando isso você sabe que não é para puxar saquismo, não é nada, é mais para falar para as pessoas, para fazerem mais disso, para plantar mais amor, né? Nesse mundo que precisa tanto, né? E que as pessoas cada vez querem mais para elas, mais para si, né? E pouco olha para o lado e pouco faz pelo outro, né? E quantas vezes você já fez tanto para mim, né?
Ai, Cris. É real, é do fundo do coração. Quantas vezes? Ontem foi um presente maravilhoso, assim, né? Ela tá morando num lugar mágico, assim, um lugar novo que ela conquistou. E eu falei para ela ontem que conquistou novinha, vai poder usufruir. As pessoas conseguem as coisas, às vezes, até idosas, né? E não conseguem usufruir tanto. E um lugar mágico, lindo. Ela tem um bosque, gente. Então, assim, lindo. E por que vocês acham que ela tem tudo isso? Né? A resposta ela já deu durante esse podcast. É esse desprendimento, é esse olhar com amor para o outro. E quanto mais a gente olha para o outro e a gente tem esse desprendimento, mais Deus abençoa a gente. Então não é à toa que ela conquistou tudo que ela tem, e aquela horta linda. Então, acho que tem um trabalho também, né, muito do interno, né? A gente já falou disso também. Em 2 dias de conversa, foram muitas conversas, gente. 1 dia e meio. E a gente tá chegando agora nesse pôr do sol maravilhoso. Ai, meu Deus, tá lindo. Eu acho que tem uma questão também que... Calma que eu esqueci o que eu ia falar. Normal, tudo bem. Não, de onde você chegou, porque você conquistou, né, esse lugar que você tá, essa casa linda que você tá. E às vezes você fala, por que a pessoa tão novinha, porque eu te acho bem nova, chegou nesse lugar tão nova, né? Olha quanto que você fez só por mim, só por mim, né? Não conheço as suas amigas, o quanto que você já fez pela sua família, mas só por mim. Então, é muito nítido e claro para mim, quando eu vi ontem a tua casa, a primeira coisa que eu pensei, ela faz tanto, que aí Deus abençoa ainda mais. Entendeu? Então, às vezes, a gente nem liga tanto assim a uma coisa a outra, mas... E pode ficar preparada, porque você vai receber bem mais. Joguei pro universo, Cris. Não, o universo é muito, assim, acho que... Me deu muito também já. Eu acho que é resultado do que a gente planta mesmo, né? E do trabalho também. Vamos pro trabalho também, que não é só essa, é a questão espiritual, dos presentes de Deus e tudo mais. Mas a gente tem que deixar bastante claro também do trabalho da pessoa, né? A Jéssica sempre trabalhou muito. Hoje ela estava me contando do que aconteceu com ela durante a pandemia, que ela saiu de um lugar... que ela trabalhava e foi para um outro lugar bem menor, assim, e trabalhou e ralou bastante. Então, assim, não é essa coisa toscana, o sonho toscano. Ela trabalha e muito. Ontem ela trabalhou muito, antes de ontem ela trabalhou muito. Então, as pessoas não chegam em determinado lugar ou só porque tá na good vibes e tudo mais. Não é só isso também, sabe? Não é resultado de muito trabalho também. Então, eu acho que quanto mais você se movimenta e faz o bem, porque eu acho que é um conjunto, quanto mais você se movimenta e faz o bem, Deus te olha e fala, toma, a benção é tua. Você se movimenta e faz o bem, Deus te olha e fala, toma, mais uma benção para você. Mas não precisa ser tão com sacrifício, né? Não, a gente também falou sobre isso. Eu acho que assim, tudo também pode ser mais leve. Não tô falando que não vai ter perrengue, não vai ter questões, né, difíceis para lidar, mas de novo, a forma como a gente lida, como a gente encara é o que muda tudo, né? Então esse trabalho interno de autoconhecimento, de você se ver, se reconhecer, descobrir as coisas que são importantes, as coisas essenciais, né, que nem sempre a gente consegue ver. Exato. Eu acho que ajudam muito a gente poder também fazer as grandes mudanças ou pequenas mudanças, não importa, mas no amor, né, e não só pela dor. E não só pela dor. O que você falou para mim ontem, que tinha uma coisa que você tinha aprendido em relação a essa questão do amor e dor? Foi bem... Então, no meu professor de cristaloterapia, e ele, enfim, numa das sessões ele estava contando uma questão pessoal dele e ele falou assim, a gente é muito mais... a gente está acostumado a fazer grandes mudanças, né? Ou mudar, né? Falar assim, eu vou mudar. Quando as coisas já estão no sofrimento, já quando estão difíceis, quando estão ruins, né? Aí já foi, né? Quando já está no sofrimento, quando já não está bom, já foi. Então a gente tem que aprender a dar um passo para trás, né? E poder também fazer mudanças ainda no amor, quando ele fala, é assim, ainda quando tá bom, porque quando tá bom a gente tem medo de mudar, que fala, não, tá bom, não vou mudar, né?
Mas não, talvez é no momento que a gente está muito bem que a gente tem que aproveitar essa onda fluida e também fazer outras mudanças que vão acrescentar, né? Então não esperar o momento difícil de sacrifício para poder fazer mudança, porque vai ser com dor. Né? Então, será porque a gente já está acostumado só com dor, né? Não, porque é tudo sempre sacrifício, só com dor. Será que a gente não consegue fazer mudanças no amor também, não só com dor e sacrifício, né? Então acho que esse é um passo difícil, porque a gente está acostumado, que as coisas são difíceis para conquistar, mas não, acho que a gente tem que saber identificar qual que é o momento da mudança, que pode ser bom ainda e que não vai trazer sofrimento. Eu tive a sorte, quando você fala da novinha, etc., eu tive a sorte de fazer essa mudança de vida, né? De vida de São Paulo, carreira, blá blá blá, e vim para um meio do interior da Toscana e viver uma vida bem mais simples. Eu tive a sorte de fazer quando eu estava bem, não é que eu não estava feliz, eu adorava o que eu fazia, adorava, né? Eu tinha, enfim, em termos de trabalho, etc. Mas eu precisava de menos, entendeu? Então, assim, mas eu tava bem, eu não tava mal, não tava infeliz, né? Então, ter feito a mudança, estando bem, estando ainda, acho que me ajudou muito nas conquistas depois, né? Esse foi uma grande aprendizado meu também, não só pela dor, pelo amor também. Então, que a gente possa ficar... A gente tá de olho no horário. Um amor... Não, tem horário. Não, eu falei pra ela... Pôr do sol também. Não, eu tô vendo o pôr do sol pelo teu óculos, você acredita? Mas eu já vou olhar vou virar daqui a pouquinho pra dar uma olhada melhor. Você falou que tinha um tempo, certo? Que as pessoas não... Eu já tive experiências de gravar podcast mais longos e as pessoas não verem tanto, sabe? Agora, quando é mais curtinho, as pessoas têm mais paciência, sei lá. E aí a Jéssica falou, não, eu vejo de 1 hora. Mas se você ficou até aqui, comenta. Quero aprender a fazer por amor, não só pela dor. Isso! Que aí a gente sabe se assistiu até essa parte. Isso, boa, Jéssica, boa. Mas, gente, é isso. Eu tô muito feliz de estar aqui nesse lugar. Eu fico transformada aqui. Transformada, eu não sei o que acontece aqui na Itália, mas na Toscana... Eu sei que eu não preciso de muito, sabe? É engraçado que dessa vez eu trouxe uma mala. E eu fico olhando para as coisas e eu falo, gente, eu não vou usar nada. A última vez que eu vim, eu não usei maquiagem nenhum dia. Então, a minha vida muda muito aqui. E eu gosto de quem eu sou aqui, sabe? Eu gosto muito. E eu quero agradecer muito a essa pessoa que está aqui na minha frente por ter aberto as portas desse lugar, né? E... ter dado muito amor para uma pessoa que ela nunca tinha visto na vida, né? De uma pessoa que estava morrendo de medo de várias coisas, de não ter dinheiro suficiente para ficar na Toscana. E fiquei na casa dela, maravilhosa, sem nenhuma questão, sem nenhum julgamento. E eu acho muito difícil alguém fazer essas coisas, né, nesse mundo, né? Até hoje eu vejo que é bem difícil. E tá aqui, hoje a gente construiu uma amizade gostosa, respeitosa, e eu me sinto muito abençoada, a vida presta muito e quero muito agradecer mais uma vez, né? Tô sempre agradecendo. Ontem ela estava me levando na casa de outros amigos e a gente vendo o pôr do sol juntas e a gente ama demais esse lugar, assim, e a gente até estava conversando que é muito difícil definir a Toscana para alguém, né? Pelos nossos olhos, porque pra gente tem um outro significado para ela, então, que tá bem mais aqui. Mas Deus faz as coisas tão maravilhosamente bem que eu tô gravando um podcast e agradecendo pessoalmente a pessoa. Olha como Deus costura as coisas. A pessoa que abriu as portas da Toscana para mim. Ai, Cris. Então... Olha... Então, e olha a bênção, pôr do sol, vinho, a gente já comeu nosso sanduichinho, a gente já teve várias conversas gostosas, já dormimos, já teve massagem. Eu sou muito abençoada. Então, obrigada, Jé. Não, obrigada, Cris. Eu tô sem palavras, gente, tô sem palavras, de verdade, tô super emocionada, assim, porque a gente não tá acostumado a receber esse também carinho. Eu tô super honrada de estar fazendo parte do seu podcast.
tô super honrada de ouvir a sua parte da história, de ver quanto você, né, seu crescimento exponencial de vida, não só da God agora, do que você, né, eu também te conhecer cada vez mais profundamente sua história, e cada vez mais que eu conheço profundamente sua história, mais eu te admiro. E mais eu vejo quanto você é guerreira e tem um coração enorme e... A pressão tá baixando. A pressão tá baixando, vai desmaiar. Tá vendo? Não consegue receber elogio. Não consigo. Eu super consigo. A gente falou sobre isso ontem. Eu tenho muito orgulho da minha história, mas é bonito ouvir as pessoas falando da gente. Não, a gente não tá acostumado. Vai, resumindo, do cachorro vira-lata também. Resumindo, é isso. Né? Então, muito feliz, assim, de ter conhecido a Cris. Cada vez admiro mais, como eu falei, e ela também já está espalhando esse podcast. Tenho certeza que é espalhar esse amor, espalhar essa gentileza de deixar uma palavra carinhosa, de estender a mão pro outro, né? Olha lá. Ai, que lindo. Olha isso. E fico muito feliz e feliz de ser amiga, de estar aqui, de ter várias outras. Aliás, vou deixar aqui o teaser não, como é o spoiler. Como a gente também gosta de transbordar essa nossa experiência e esse amor pela Toscana. E tem um projetinho. Eu convidei a Cris de fazer um projeto, de fazer parte de um projeto que já existe. E que tem tudo a ver com se transbordar e não viver sozinha essa experiência, que depois a gente conta com carinho. Ai, sim, gente, vocês vão amar. Ai, gente, isso aí vocês vão amar demais. Muita gente me pergunta sobre isso e agora vai vir o que muita gente pergunta. Mas vou finalizar por aqui agradecendo muito, brindando. E a vida presta sempre. A vida presta. Muito. Muito.